temos no nosso estúdio Joana Palha, investigadora e vice-presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho, investigadora no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho. Temos a ciência a trabalhar como nunca a viu? Para uma causa só? Muito bom dia. Bom dia. Obrigada à RTP e à Maratona da Saúde por darem a voz aos cientistas. Os cientistas estão, desde a primeira hora, disponíveis e interessados, mobilizados para contribuir nesta luta, e são várias as iniciativas em curso. Eu devo referir que os cientistas estão altamente competentes e habitam laboratórios com equipamentos suficientes para podermos contribuir para várias das facetas desta ação, e alguns dos laboratórios têm inclusivamente um estatuto que nos obriga a dar resposta aos problemas da nação, e certamente estamos até um pouco surpreendidos por não termos sido recrutados há mais tempo, mas estamos preparados para isso. E é um trabalho, tal como lhe perguntava no início, como nunca se viu na ciência a nível global? Eu julgo que os laboratórios portugueses estão ativamente a trabalhar nos seus projetos de investigação, como sempre. Nesta altura, se calhar não com tanta pressão, não é? Nesta altura estamos todos mobilizados para dar resposta a esta catástrofe. E como tal, há uma série de iniciativas urgentes, como por exemplo, sermos capazes de contribuir para aumentar o número de diagnósticos. E nesse sentido, por exemplo, muitos de nós estão prontos, mas ainda não obtiveram a autorização da tutela, o que é estranho, apesar de termos já dado a indicação de que estávamos capazes de o fazer, e isso urge. Por outro lado, os cientistas podem contribuir para a análise dos dados e fazerem modelos preditivos da doença. O Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Saúde têm dito que os dados estão disponíveis, mas os cientistas ainda não têm acesso a estes dados. Isto é relevante, tanto mais que todos nós, na nossa atividade hoje em dia, a política de ciência aberta diz que os dados devem ser disponibilizados para capitalizarmos a capacidade deles serem utilizados por outros, e neste caso estamos com capacidade de fazer modelos de inteligência artificial para ajudar, e não conseguimos ainda entrar nessa fase. Estamos também a preparar-nos, tal como o Centro de Controlo de Doenças Europeu e a Organização Mundial de Saúde têm solicitado, estamos a preparar para ver quais os testes que serão adequados na população portuguesa para identificar as pessoas que já estão imunes e que com mais segurança poderão sair de casa, para não só para cuidar, como para as diversas atividades produtivas. Estamos desde o início com imensas iniciativas de medicina digital, por exemplo o P5, na Universidade do Minho, que dá não só apoio e resposta ao Covid-19 para a população em geral, como tem um conjunto de profissionais, enfermeiros, psicólogos e médicos e muitos estudantes de medicina que estão também a dar resposta a outros problemas de saúde, inclusivamente na área da saúde mental, e apoio psicológico aos profissionais de saúde. Que também necessitam, e de que maneira, não é? Joana, vamos juntar a esta conversa mais dois investigadores que agora entram via Skype. A Vanessa Luís é investigadora no Instituto de Medicina Molecular em Lisboa, e também Vasco Barreto, que é investigador em Imunologia do Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Bom dia a ambos. Vanessa, se calhar começo por si. Que trabalhos estão neste momento vocês e na sua equipa a desenvolver face a este novo vírus? Muito bom dia a todos. Portanto, nós aqui no Instituto de Medicina Molecular temos cerca de... Bem, a nossa lista tem 100 voluntários, nem todos trabalham aqui diariamente, alguns trabalham remotamente, mas temos cerca de 75 pessoas que trabalham aqui por turnos diariamente para fazer os testes de diagnóstico de Covid. Portanto, fazemos os protocolos moleculares, que já todos devem ter ouvido falar, de extração de ácidos nucleicos e PCR para detecção do vírus. E neste momento têm capacidade para fazer quantos testes? A nossa capacidade instalada é de cerca de 250 a 300 testes diários. Nós temos estas pessoas a trabalhar por turnos, 7 dias por semana, por turnos das 9 da manhã às 9 da noite, e portanto estamos a trabalhar a toda a força. Vanessa, e vocês também correm risco de contágio?
Bom, as amostras que chegam até nós são amostras diretamente colhidas das pessoas, portanto são as zaragatoas que são colhidas pelas pessoas e portanto essas têm um risco, vêm se tiverem o vírus vem ativo e portanto obviamente essas amostras têm algum risco. No entanto, nós estamos a trabalhar, temos toda a estrutura e todos os equipamentos de segurança para garantir que ninguém das nossas equipas fique infectado, claro. Vasco, saúde para si também. Vasco, consegue explicar-nos a todos com uma linguagem corrente, perceptível, com uma linguagem corrente, como é que surgem novos vírus? Eles multiplicam-se como? Tem que haver uma origem, não é? Sim, no caso da Covid-19, que é provocada por um vírus chamado SARS-CoV-2, já se sabe que muito provavelmente o que aconteceu na China foi uma passagem do vírus de uma espécie para a população humana. Como é que isto acontece? Muitas vezes estes processos são desencadeados por fenómenos de recombinação do genoma do vírus, que geram novos vírus capazes de passar para outra espécie, neste caso a espécie humana. E depois pode também suceder que este vírus tenha a capacidade de contagiar seres humanos, uma vez transferido para a nossa espécie. Isso de facto aconteceu, daí a pandemia. Portanto, é a natureza a funcionar, podemos dizer assim? Neste caso. Sim, eu penso que isto é um daqueles momentos em que nós subitamente percebemos que somos muito mais frágeis do que pensamos, porque estamos muito sujeitos a fenómenos naturais e a tecnologia não nos tornou invulneráveis. Por outro lado, creio que será salvar-nos mais uma vez desta pandemia, como aconteceu já no passado. São também estes os momentos em que nós, para além de confiarmos em absoluto na ciência, também valorizamos aquilo que a ciência tem feito por nós e que nós ignoramos. E estou a falar das vacinas em particular. Sim, se bem que neste caso ainda não temos uma vacina, daí o problema. Em relação às vacinas, penso que talvez seja oportuno frisar que nós somos um pouco vítimas do sucesso das vacinas. Isto é, as vacinas funcionam tão bem, têm funcionado tão bem ao longo das últimas décadas, que muitas pessoas chegam à conclusão que elas não são necessárias, quando na verdade são muito necessárias e quando começamos a descurar a utilização das vacinas, o que verificamos é que praticamente por extintas, não era uma, voltam, isso sucedeu nos últimos anos. E em relação à Covid-19, uma vez na presença de uma vacina, que provavelmente irá ser ao final do ano, no princípio de 2020, depois vai ser muito importante que essa vacina seja distribuída em massa para atingirmos a chamada imunidade de grupo, provavelmente já terão ouvido falar, que é aquela que permite que as pessoas mais vulneráveis e que não têm as respostas imunitárias dos outros possam beneficiar da proteção geral conferida pela vacinação. Fazemos regressar a Joana à nossa conversa, a Joana Palha que está aqui connosco. Joana, avançando a ciência do modo como avança, inclusivamente admitindo a hipótese de viver para Marte, porquê é que demora tanto tempo que uma vacina seja validada? Porque uma vez tem que ser testada, como disseram, os agentes patogénicos variam e evoluem. Nós temos que saber quais são os agentes certos contra que temos que batalhar para impedir, por exemplo, que infectem as células. Portanto, como envolve material biológico, tem que ser muito testado e validado antes de ser distribuído em massa. Eu não sou especialista em vacinas, bem sei. Mas nenhum produto, nenhum fármaco, não há nada que seja utilizado depois para o tratamento de doenças ou para a prevenção de doenças que não passe por um rigoroso processo de teste, exatamente para evitar efeitos secundários ou que não sejam antecipáveis.
Sim, e isso também tem que ser levado em linha de conta, até para que não caíssemos na tentação de estarmos a precipitar um suposto medicamento, vacina, ou o que fosse, que depois não resultasse ou que causasse efeitos secundários que viriam a ser depois apontados como desagradáveis. Diga, Vasco, está a pedir a palavra. Sim? Estamos a vê-lo. Diga, Vasco. Só para contestar aquilo que disse em relação à lentidão da ciência. Sim. Porque, na verdade, aquilo a que estamos a assistir é uma resposta extremamente rápida da ciência. Temos de ter presente que o vírus foi descoberto no final do ano passado. No princípio deste ano já tínhamos o vírus completamente sequenciado e já havia nos Estados Unidos a tentar desenvolver vacinas da sequência. Isto é uma resposta extremamente rápida da comunidade científica. Ao mesmo tempo foram desenvolvidos uma série de testes de diagnóstico, como aquilo que está neste momento a utilizar MM, e ao mesmo tempo que cientistas utilizam estes testes, outros cientistas estão a desenvolver versões à partida mais apuradas deste tipo de teste. De maneira que a resposta tem sido muito rápida e impressionante. Eu penso que não é possível muito mais. No caso das vacinas, tem que estar alguns tempos, porque as questões de segurança não podem ser contornadas facilmente, por razões óbvias, de maneira que há prazo a cumprir. Mas creio que provavelmente nunca teremos uma vacina de um período tão curto como no caso da Covid, tendo em conta o que existe e tendo em conta o número de pessoas que correm, que são mais de 40, pelas minhas contas, em busca de uma vacina. Vasco, completamente de acordo consigo, e mais, acrescento-lhe, julgo que desta vez a população em geral percebeu a falta de compreensão que muitas vezes é apontada ao vosso trabalho e nunca tão valorizado ele de repente se transformou quando aguardamos a qualquer instante que uma vacina nos possa fazer retomar a nossa vida normal. Claro. Vanessa, para concluirmos esta nossa conversa que necessariamente é curta, é verdade. Vanessa, é evidente que foi possível toda a comunidade científica se encontrar, mas nos seus melhores sonhos alguma vez julgou que tal fosse tão rápido quanto aconteceu na atualidade? Bom, acho que ninguém aqui está a viver um sonho. Acho que, apesar de que... agora é um pesadelo, de certeza, não é? Exatamente, portanto... eu não posso negar que é muito estimulante como cientista ter esta oportunidade para, de repente, pôr todos os nossos conhecimentos e todas as nossas capacidades em ação para responder a um desafio, mas é pela pior razão possível. Claro que sim. E sem dúvida que houve uma mobilização imediata da comunidade científica, mas não é de todo surpreendente para mim. Atenção, eu acho que nós como cientistas estamos perfeitamente treinados e preparados para responder a estas, é para isso que nós trabalhamos diariamente, nós somos constantemente desafiados a resolver problemas e arranjar soluções. Mas há aqui uma coisa que eu acho que é muito, muito importante referenciar, é que a mobilização não foi só da comunidade científica, porque para mim, pessoalmente, eu acho que é super importante como cidadã eu estar a trabalhar neste projeto, porque nós vimos que a sociedade uniu-se em peso, ou seja, nós temos os profissionais de saúde, os profissionais de limpeza, os profissionais de comércio, todos estes trabalham diariamente porque têm. Nós somos profissionais da ciência, esta é a nossa contribuição, mas é absolutamente fundamental perceber que há outras formas de contribuir e nós aqui no Instituto de Medicina Molecular, e isto não tem sido falado e eu vou roubar só um bocadinho do tempo para mencionar isto, nós temos uma série de empresas que, não podendo contribuir diretamente com um teste de Covid, tem disponibilizado e manifestado o seu apoio aos investigadores e à comunidade científica que está a fazer isto. Por exemplo, nós temos a Go Natural, que tem disponibilizado refeições para todos os voluntários que trabalham aqui. A Benetton ofereceu polos para que nós possamos trabalhar aqui sem ter de usar a nossa roupa de casa. É verdade, e isto é muito importante e tem a ver com o risco de levar uma
Claro. vírus Claro, é para casa. importantíssimo. Temos, por exemplo, o apoio da Uber para transportar os voluntários que chegam aqui de manhã e saem daqui às 11 da noite muitas vezes. A Fidelidade, que nos ofereceu seguros de vida quando todas as outras seguradoras cortaram o seguro de vida ao Covid. Portanto, isto é fundamental mencionar e para além das empresas, nós temos particulares, pessoas, dezenas, centenas de e-mails que chegam às nossas redes sociais, aos nossos e-mails com mensagens de apoio e nós temos de dizer a estas pessoas muito obrigada porque de facto é importante, tal como todas as manifestações para com os profissionais de saúde, é também muito importante para nós perceber que, como vocês já disseram, a comunidade científica é reconhecida e o nosso trabalho é reconhecido. Portanto, obrigado por todas estas mensagens, nem sempre conseguimos responder, mas elas chegam até nós e nós estamos atentos a elas. Portanto, acho que era só importante. Claro, Vanessa, para terminar, sei que está ansioso para mostrar. Para falar e deve querer fazer um agradecimento também. Diga. Só que eu também para um pouco a linha daquilo que a Vanessa estava a dizer, eu não vou referir todos os apoios que temos tido, mas seria talvez interessante dizer que até uma sociedade de advogados nos quer ajudar. E quando até os advogados se mostram generosos, eu penso que isso dá a ideia. Gostei desse até. Não deixa de ter uma certa graça. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada, Joana. Obrigada. Muito obrigada. À minha família que já não vejo há um mês. Claro que sim. Junte-se a mim também. Muito obrigada. Um beijinho e um abraço. Obrigado. E aos três. De facto, estes minutos certamente vão fazer eco a todas as entidades que vocês referiram. Nem sempre são notícia, os investigadores portugueses. Tantas vezes não são notícia nos diários, nas notícias que temos agora diariamente nas nossas casas, mas sabemos que é uma comunidade que está a trabalhar insistentemente. Muito obrigada, Joana, Aqui estamos muito gratos. pelo vosso É preciso contributo. também acrescentá-lo. Obrigado aos três.